Olá, vivemos em dias difíceis, mas isso não é algo novo a se dizer. Isso já tinha sido previsto desde lá de trás. Mesmo no Antigo Testamento já falavam que esses dias chegariam. Jesus Cristo nos disse que começando os últimos dias, que começa nele, na sua primeira vinda, lá se começam os últimos dias, as tribulações começam lá, e aí vai até a sua volta, mas que isso seria como as dores de um parto, onde essas dores iam ficando cada vez mais intensas e mais frequentes, uma dor mais próxima da outra. O que ele quis dizer com isso? Ele fala, por exemplo, de guerras. Então já existiam guerras, mas vão se tornando mais frequentes e mais violentas. Os terremotos, as pragas, e assim vai. E uma das coisas que é dita que existiriam cada vez mais e com mais frequência e de uma forma cada vez mais violenta, mais forte, é a presença dos falsos profetas. O apóstolo Pedro é um destes homens de Deus que fala a respeito destes falsos profetas. Lá em 2 de Pedro, capítulo 2, nós lemos assim: Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação, desde há muito tempo, não tarda, e a sua destruição não está inerte. Queridos, vejam algumas coisas que falam a respeito desses falsos profetas, e que eu e você não precisamos ser muito espertos para ver que isso já acontece, e que acontece cada vez de uma forma mais clara, mais evidente. Não precisa conhecer muito a palavra de Deus para detectar esses falsos profetas. Fala aqui que esses falsos profetas, um primeiro sinal deles aí, é que eles introduziriam heresias destruidoras. Coisas que vão contra a palavra de Deus, contra a verdade de Cristo, contra aquilo que está na Bíblia, que é não uma das, mas a palavra de Deus, a revelação de Deus em Cristo Jesus para o homem, é a revelação do Criador, é a Bíblia, nenhum outro livro, mas a Bíblia em si. E fala que essas pessoas, esses falsos profetas, que vêm de religiões não cristãs e vêm de religiões que se dizem cristãs, mas trazem doutrinas estranhas, ensinamentos estranhos, livros estranhos, profetas estranhos, que eles introduziriam coisas que negam quem Cristo realmente é. Então, uma igreja que fala de um Jesus, mas que não é eternamente o Criador, é uma heresia. E são ensinos de falsos profetas. Uma igreja que fala de um Jesus que de repente se tornou Deus, não é de Deus também, é heresia, e quem ensina isso são os falsos profetas. A Bíblia fala de um Jesus que ele é eternamente o Filho de Deus, sempre esteve junto com o Pai e com o Espírito Santo, no Deus único, mas em três pessoas, que se fez homem e veio ao nosso encontro para nos salvar. Qualquer igreja, qualquer ensinamento que é contrário a isso, é falso profeta sim. E esses falsos profetas têm ensinado e desviado muitos da verdade. E esses, como diz aqui, provarão de repentina destruição. E esses que os seguem também provarão dessa mesma destruição. Esses que seguem os falsos profetas dos falsos cristos também serão destruídos. Então cuidado com as heresias, com os falsos cristos e os seus falsos profetas e falsos mestres. Mas fala a respeito também de um outro perfil que acompanha alguns falsos profetas, que é esta vida de libertinagem. O que isso quer dizer? São aqueles que falam de Cristo, daqueles que podem até ler a Bíblia, ensinar a Bíblia, se colocam como mestres, doutores da lei, que fizeram faculdade e tudo mais, mas vivem uma vida de libertinagem, vivem no pecado como se o pecado não existisse mais, se embebedam na noite, falam que tudo bem, podem usar droga, podem ter
relações sexuais com tudo e com todos, vivem de uma forma que desagrada a Deus, mas se colocam como superiores, como os mestres, falam assim, não, vocês não conseguem entender isso porque vocês são inferiores, vocês não adquiriram o conhecimento suficiente ainda. E esses têm seduzido e enganado a muitos também, para viver nessa religiosidade da libertinagem, onde você pode viver os desejos da carne, viver os desejos do mundo, como se pudesse viver essas coisas e agradar e engrandecer Cristo ao mesmo tempo. Não é possível. Cuidado com esses falsos mestres, cuidado com esses falsos cristãos, cuidado com esses profetas do diabo, que falam o nome de Cristo, mas vivem os desejos da carne e cumprem o desejo de Satanás em seus relacionamentos, em suas palavras, na sua forma de viver a sua sexualidade e a sua vida diária. Mas tem um terceiro tipo aqui de falso profeta, e esse está espalhado no Brasil e no mundo. Veja só, ele fala assim que esses agora, movidos pela ganância, exploram as pessoas com as suas artimanhas. Queridos, nós estamos cheios desses no Brasil, com a teologia da prosperidade. E eu fico espantado quando eu vejo um crente que vem de uma igreja fiel à palavra de Deus, e aí se corrompe, vai para a igreja desses falsos pastores, que só falam de dinheiro, que falam, olha, compra aqui essa sementinha, você vai plantar e você vai ficar rico. Olha, compra aqui a capa de travesseiro ungido, você vai dormir, Deus vai abençoar o teu lar. E você vai lá e compra flor para isso e não sei o quê, e você está enriquecendo esses apóstolos de Satanás, esses falsos profetas, esses falsos pastores, que são movidos pela ganância. E sabe como eles te pegam? Pela tua ganância. Isso mostra que você é de fato discípulo desses falsos profetas, desses anticristos, desses seguidores de Mamon, de Satanás. Cuidado, eles te pegam pelo teu apego ao dinheiro e aos bens materiais. Mas eles são os espertões. E desculpe a palavra, você é o burro que alimenta esses falsos profetas. Eles estão ficando ricos com essa teologia da prosperidade às tuas custas, pela tua ignorância. Movidos pela ganância, eles exploram de uma forma astuta, com artimanhas, com projetos. Semana não sei do que, vamos lutar contra o gafanhoto devorador. Vem aqui, dê o seu dízimo e você vai prosperar. E você, pelo teu apego ao Deus do dinheiro, ao Deus das riquezas deste mundo, a Mamon, você fala de Jesus, mas vive em função de Mamon, você adora Mamon e você segue os profetas de Mamon, que são esses que se apresentam na televisão, na internet, uns com chapeuzão, outros sem chapeuzão, uns falando engraçado, outros parecem ser muito crentes e fazem parte de igrejas respeitáveis, antigas no Brasil, mas já se corromperam e se tornaram profetas de Satanás. Cuidado, porque estes podem te desviar do caminho. E aqueles que se desviam do caminho nunca estiveram no caminho, porque os crentes de verdade, eles perseveram em Cristo até o fim. Eles se convertem e eles permanecem em Cristo, seja na prosperidade ou não, na saúde e na enfermidade, se eles são honrados ou se eles são humilhados pela sociedade, eles permanecem firmes. Então, queridos, preste atenção, porque a palavra de Deus já fala dos falsos profetas. E fala que esses falsos profetas enganariam a muitos. Viriam como se tivessem vindo em nome de Cristo. Mas são servos de Satanás, que vivem para o seu próprio ventre, para a sua própria glória, por causa da sua ganância, por causa da sua soberba, porque se acham doutores da lei e eles já se esqueceram de Cristo. Que Deus dê a verdadeira fé a você, para seguir o verdadeiro Cristo. Firme-se na palavra de Deus, que é a Bíblia. Conheça essa palavra, porque aqueles que se afastam da Bíblia, do estudo da Bíblia, são destruídos. O povo de Deus, ou aqueles que se consideram povos de Deus, quando se afastam da palavra de Deus, que é a Bíblia, eles são destruídos. Que Deus abençoe a tua casa, dê sabedoria a você e a tua família, para continuarem servindo ao verdadeiro Cristo, seguindo verdadeiros homens e mulheres de Deus, e não esses falsos profetas cheios de glória, de libertinagem e de ganância que estão espalhados pelo nosso país. Que Deus o abençoe. Amém.